Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema muito frequente aqui no consultório: como tratar a papada. E a papada interfere muito no visual de um perfil, né? E quem não quer ter um perfil belo e alinhado, não é mesmo? Então, se você se interessa pelo tema, fica até o final que eu vou falar sobre os diferentes tipos de papada, as diferentes abordagens e como podemos associar os tratamentos para otimizar o ganho. Mas antes, se você não está inscrito, se inscreve no canal e clica no sininho para que você receba as notificações. Compartilhe esse vídeo e dá o seu like. Então, gente, a papada interfere muito na nossa autoestima, né? Já que ela acaba viabilizando uma perda de definição do nosso contorno, dá um aspecto de que o paciente está mais gordinho, avaliando o paciente de frente. Tem aquele aspecto do queixo duplo, né? Que a gente tem um queixinho aqui e aqui embaixo a papadinha que vem como se fosse uma continuidade, perdendo essa definição de contorno. E denunciando o próprio processo de envelhecimento, quando há um excesso de pele, né? Quando a gente inclina a cabeça e faz aquela dobrinha de pele aqui nessa região. E isso interfere de forma muito negativa nos nossos relacionamentos interpessoais, inclusive no ambiente de trabalho, já que a autoconfiança está intimamente atrelada à autoestima. Mas a boa notícia é que eu tenho a solução para esse problema. Mas antes, gente, eu preciso deixar muito claro que a gente não vai resolver esse problema do dia para a noite. Eventualmente vai ser necessário associar os tratamentos e construir uma trajetória de tratamento para que a gente alcance um resultado belo e elegante. E é aqui que entra a importância do pintor, que eu tanto falo com vocês. Não é sobre a seringa de ácido hialurônico, sobre o botox, é sobre um profissional que vai escolher da forma adequada e individualizada as melhores opções de tratamento para o seu quadro clínico. É sobre escolher a tinta e o pincel adequado para construir uma tela bela. Antes de tudo, é preciso avaliar qual tipo de papada. Ela ocorre em virtude do acúmulo de gordura? Se sim, é preciso fazer um acompanhamento multidisciplinar nesse caso, associando dieta com atividade física para que a perda de peso nos auxilie durante essa trajetória. Além disso, podemos ter também a papada que ocorre em virtude do próprio processo de envelhecimento, né? A partir dos 30 anos, a gente começa a reduzir a nossa produção de colágeno e ocorre o processo de flacidez, viabilizando aquele excesso de pele nessa região. Quando a gente dobra o pescocinho, ocorre essa dobrinha aqui nessa região da papadinha. A gente pode ter os dois tipos em um único paciente. Gordura associado com flacidez também. E um outro tipo é quando o paciente tem um queixinho para dentro, né, não tem a projeção adequada do mento e ocorre um excesso de tecido nessa região. A partir da definição do tipo de papada, é construído um programa de tratamento com base nas individualidades de cada paciente. Caso a papada ocorra em virtude do acúmulo de gordura, nós temos algumas opções e a lipoaspiração é uma delas. E de antemão, gente, eu peço, agendem uma consulta com o cirurgião plástico da confiança de vocês, tirem todas as dúvidas, avaliem a indicação, conversem, pesquisem para que o procedimento seja realizado de uma forma segura. Além disso, nós temos também os esvaziadores de gordura, que podem ser aplicados no consultório. No dia seguinte, você já estará apto a retornar às suas atividades com um downtime mínimo. Uma outra opção é a realização do ultrassom microfocado. Nós temos aqui na clínica o Liftera, que faz tanto o bioestímulo de colágeno quanto a queima de gordura quando utilizamos uma potência maior. E é importante lembrar, gente, que nesse caso o paciente precisa estar alinhado conosco, né? Fazendo dieta, atividade física, um acompanhamento endocrinológico, se for necessário, para que a perda de peso nos auxilie ao longo desse processo. Caso o paciente tenha a papada em virtude de flacidez por conta do próprio processo de envelhecimento, uma das opções é realizar o bioestímulo de colágeno com os bioestimuladores injetáveis, né? E tem um vídeo aqui já falando de cada tipo de bioestimulador, eu falo de forma detalhada sobre cada um deles, né? Além dos bioestimuladores injetáveis, nós podemos fazer também fio de PDO nessa região, né? O fio de PDO, ele ao longo de 180 dias, ele é convertido, trocado por colágeno e essa malha de colágeno cola a papada nessa região, né? Melhorando esse aspecto da pele que vem fácil, a pele chiclete. Uma outra opção é associar ultrassom microfocado.
que é um aparelho que gera uma energia mais potente, atinge camadas mais profundas da pele e faz também uma ancoragem muscular. Essa energia faz com que a pele sofra um processo de retração com o bioestímulo de colágeno, viabilizando também essa colagem da papada. Eventualmente, a gente pode ter os dois componentes no mesmo paciente, tanto a formação da papada em virtude do acúmulo de gordura, quanto a flacidez por conta do processo de envelhecimento. E nesse caso, a gente vai precisar associar os tratamentos para ter um resultado belo. Claro, individualizando o tratamento de acordo com as características de cada um. Mas agora falando do outro tipo de papada, né? Tem aquele paciente que vai ter a formação em virtude de um queixinho que é lá para dentro, né? Ele não tem uma projeção adequada e dessa forma não tem uma sustentação bacana para segurar os tecidos dessa região. Então os tecidos se acumulam e acaba formando aquela papadinha que tanto incomoda, né, gente? E nesse caso, o que é que eu posso fazer, doutora? A gente precisa criar, né, uma sustentação nesse mento, fazer tanto projeção quanto alongamento, avaliando as proporções faciais e respeitando-as nesse processo, para que essa papada tenha uma sustentação. E aí, de repente, só com a projeção do queixo, eu consigo melhorar essa papada. E aí, nesse caso, a gente vai precisar avaliar também se há acúmulo de gordura, se há flacidez, né? E aí vem o tratamento multidisciplinar, a partir dessa análise do tipo de papada do paciente. Eventualmente, o paciente pode ter os dois componentes na formação da papada, tanto o acúmulo de gordura quanto a flacidez pelo processo de envelhecimento. E nesse caso, vamos associar os tratamentos para ter um resultado belo e otimizado. Mas agora vamos falar do outro tipo de papada, que eu falei lá no início do vídeo, do paciente que tem um queixinho para dentro, ou seja, ele não tem sustentação óssea nessa região suficiente para segurar o excesso de tecido que fica nessa região. E o que podemos fazer, doutora, nesse caso? O preenchimento do queixo, tá, gente? Através desse preenchimento a gente consegue projetar e alongar essa região do queixo, dando sustentação para os tecidos que ficam nessa região da papada, respeitando, obviamente, as proporções faciais individuais do paciente, certo? Nesse caso, também é preciso avaliar se há um acúmulo de gordura, se há um processo de flacidez, para também associar os tratamentos referentes a cada tipo de papada. Então, a gente espera ter contribuído para o conhecimento desse assunto, tá? E a mensagem que fica é a seguinte: nós temos diversos tipos de tratamento que podem ser utilizados para otimizar o tratamento, né? É importante que você escolha um médico da sua confiança, o seu pintor da confiança, para que ele escolha a tinta adequada para o seu quadro clínico, tá bom? Então, beijo e fiquem com Deus.